Doenças neurodegenerativas. Esclerose lateral amiotrófica, ELA. É uma doença que provoca a morte dos neurônios motores, que são as células responsáveis por todos os movimentos do corpo. Aos poucos, o portador perde a capacidade de se mover, falar, engolir e respirar. História. Em 1869, as características essenciais para o reconhecimento da ELA foram determinadas após uma série de estudos realizados por médicos franceses. O Dr. Charcot foi o primeiro a ligar os sintomas com um grupo de células especificamente afetado pela doença aos neurônios motores. Por isso, a ELA também é conhecida como doença de Charcot. Várias pesquisas foram realizadas por inúmeros médicos e cientistas na tentativa de avançar sobre os conhecimentos da doença. Foi assim que, em 1933, foi introduzido o termo doença do neurônio motor, e em 1939 consideraram DNM e ELA sinônimos. Nos Estados Unidos da América, também é conhecida como doença de Lou Gehrig, famoso jogador de beisebol das décadas de 1920 e 1930, que veio a falecer com ela em 1941. Muitas pessoas só passaram a conhecer a ela quando o desafio do balde de gelo rodou o mundo, arrecadando mais de 100 milhões de dólares para pesquisas. Trabalhos têm permitido concluir que a doença relaciona-se com a presença de algum fator genético e a sua expressão clínica estaria relacionada com a exposição do indivíduo marcado geneticamente a algum fator ou fatores que funcionariam como gatilho para o desencadeamento do processo de degeneração do neurônio motor. Dentre os gatilhos destacam-se processo inflamatório, exposição a agentes tóxicos e atividade física. Cientistas da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, descobriram que a ELA é causada por mutações em uma proteína chamada SOD1, que cria um aglomerado temporário de 3 moléculas, chamado de trímero. Esse trímero é totalmente tóxico para os neurônios motores, o que leva à morte dessas células. Todos os movimentos voluntários do corpo são controlados pelo cérebro. As células nervosas no cérebro, chamadas de neurônios motores superiores, iniciam um movimento pela liberação de sinais químicos, chamados neurotransmissores. Estes sinais são transmitidos a partir dos neurônios motores superiores para os neurônios motores inferiores da medula espinhal. As fibras nervosas que se estendem da medula espinhal, chamadas axônios, prolongam-se para os músculos. O ponto em que os axônios e as fibras neuromusculares se encontram é chamada de junção neuromuscular. Quando o sinal atinge a junção neuromuscular, provoca a contração do músculo, resultando em movimentos musculares voluntários. À medida que os neurônios vão ficando infectados, eles ficam incapazes de enviar sinais para movimentar os músculos. Na atualidade, não há cura para ela. Os mais variados tratamentos já foram testados, mas não houve nenhuma mudança significativa na história natural da doença. A média de sobrevivência após o início dos sintomas é de 3 a 5 anos. Há, por outro lado, pessoas que vivem mais de 10 anos com a doença. Destaca-se a longevidade do físico Stephen Hawking, que, apesar do diagnóstico dado em 1964, quando tinha 21 anos de idade, ele continua vivo e produtivo, mesmo com todas as limitações que a doença impõe. Although I have lost the use of almost all my muscles, my cheek muscle remains strong, because the nerve connecting it to the brain is short. I communicate by moving a cheek muscle, which is detected by a sensor on my glasses. That feeds to a keyboard emulator program on a tablet computer. With them, I can speak with a voice synthesizer, and do anything anyone else can do with a computer. Esclerose múltipla. A esclerose múltipla é uma doença neurológica crônica e autoimune, ou seja, as células de defesa do organismo atacam o próprio sistema nervoso central, provocando lesões cerebrais e medulares.
As causas exatas da esclerose múltipla não são conhecidas, mas há dados que sugerem que a genética, o ambiente em que a pessoa vive e até mesmo um vírus podem desempenhar um papel no desenvolvimento da doença. Fatores de risco: idade, afeta as pessoas entre 20 a 40 anos. Gênero, 3 mulheres para cada homem. Histórico familiar: se um de seus pais ou irmãos tem esclerose múltipla, você tem uma chance de 1 a 3% de desenvolver a doença. Outras doenças autoimunes, como distúrbios de tireoide, diabetes tipo 1 ou doença inflamatória intestinal. Na esclerose múltipla, o sistema imunológico ataca a mielina, uma camada em volta dos nervos, e os nervos em si. Quando a mielina é atacada, ocorrem danos e os nervos deixam de transmitir informações efetivas. É impossível prever os pontos de ataque da doença no cérebro e na coluna, ou quando isso pode ocorrer. Quando o sistema imunológico detecta uma ameaça, ele envia células sanguíneas brancas, chamadas linfócitos e macrófagos, na corrente sanguínea para combater o invasor e reparar os danos. Essas células são programadas para atacar ou reagir contra alvos ou proteínas específicas. Não se sabe ao certo o que causa a doença. Pesquisadores suspeitam que uma proteína de vírus ou um organismo similar seja a raiz da doença. Isto leva o sistema imunológico a atacar os tecidos do corpo. No caso da esclerose múltipla, o alvo pode ser a mielina. O sistema imunológico é levado a produzir células programadas a reagir contra essa proteína. Na esclerose múltipla, a inflamação permite que essas células cruzem a barreira hematoencefálica, passando para o sistema nervoso central, ligando-se primeiro às células sanguíneas como um velcro e em seguida passando ao tecido cerebral. No cérebro, as células destruem a proteína da mielina com liberação de toxinas e por ataque direto. O ataque à mielina danifica a proteção dos nervos e pode até cortar os nervos em si. Sintomas: problemas de visão, alfinetadas e formigamento, sensação de dormência nos braços e nas pernas, sensação de queimadura nos braços e nas pernas, incontinência, fraqueza nos músculos e rigidez muscular. O tratamento inclui o uso de relaxantes musculares para amenizar a rigidez muscular e os espasmos incontroláveis, o uso de medicamentos para reduzir a fadiga e outros medicamentos, como para depressão, dor, controle da bexiga ou intestino, a fisioterapia e até mesmo o transplante de medula. Um exemplo de pessoa acometida pela doença é a atriz brasileira Cláudia Rodrigues, que descobriu ser portadora de esclerose múltipla em 2005. Mal de Alzheimer. O mal de Alzheimer é uma doença até hoje incurável, que causa perda progressiva das faculdades intelectuais graças a uma atrofia no cérebro. História. Seu nome oficial refere-se ao médico Alois Alzheimer, o primeiro a descrever a doença em 1906. Ele estudou e publicou o caso da sua paciente Auguste Deter, uma mulher saudável que, aos 51 anos, desenvolveu um quadro de perda progressiva de memória, desorientação, distúrbio de linguagem, com dificuldade para compreender e se expressar, tornando-se incapaz de cuidar de si. Após o falecimento de Auguste, aos 55 anos, o Dr. Alzheimer examinou seu cérebro e descreveu as alterações que hoje são conhecidas como características da doença. Alzheimer é uma lenta e fatal doença do cérebro, afetando 1 em cada 10 pessoas com mais de 65 anos. A doença evolui gradualmente à medida que fragmentos de proteínas anormais se agregam, formando placas senis e degenerescência fibrilar, que se acumulam no cérebro e matam as células cerebrais. O processo começa no hipocampo, a parte do cérebro onde as memórias são formadas primeiramente. Durante vários anos, as placas e a degenerescência fibrilar lentamente destroem o hipocampo e passa a ser cada vez mais complicado formar novas memórias. Simples lembranças de há poucas horas ou dias atrás deviam estar presentes, mas não estão. Depois disso, mais placas e degenerescências fibrilares expandem-se para diferentes regiões do cérebro, matando as células e comprometendo funções onde quer que estejam. Esta expansão para várias regiões do cérebro é o que provoca os diferentes estágios da doença de Alzheimer. Do hipocampo, a doença estende-se para a região do cérebro onde a linguagem é processada.
Quando isto acontece, torna-se mais difícil encontrar a palavra certa. Depois, a doença dirige-se para a zona frontal do cérebro, onde o pensamento lógico tem lugar. Gradualmente, a pessoa começa a perder a capacidade para resolver problemas, compreender conceitos e fazer planos. Em seguida, as placas e as degenerescências invadem a parte do cérebro onde as emoções são reguladas. Quando isto acontece, o doente gradualmente perde o controle dos estados de humor e dos sentimentos. Depois disso, a doença move-se para a parte do cérebro que atribui significado àquilo que nós ouvimos, vemos e cheiramos. Este estágio torna-se perigoso porque a doença afeta os sentidos da pessoa, podendo provocar alucinações. Finalmente, as placas e as degenerescências apagam as mais antigas e preciosas memórias pessoais, que estão armazenadas na parte posterior do cérebro. Perto do fim, a doença compromete o equilíbrio e a coordenação da pessoa. E nos últimos estágios, a parte do cérebro que regula a respiração e o coração. O mal de Alzheimer não é causado por um agente infeccioso, mas sim uma proteína chamada tau que se acumula sob a forma de filamentos entrelaçados e destrói progressivamente os neurônios. A proteína tau se move de um neurônio a outro através das sinapses, ligações entre as células cerebrais para a comunicação. A doença se caracteriza também pelo acúmulo de placas beta-mieloide, proteína entre as células nervosas que bloqueiam a transmissão dos sinais de uma célula para outra nas sinapses. Estudos recentes demonstram que essas alterações cerebrais já estariam instaladas antes do aparecimento de sintomas demenciais. Por isso, quando aparecem as manifestações clínicas que permitem o estabelecimento do diagnóstico, diz que teve início a fase demencial da doença. Tratamento. Até o momento, não existe uma cura para a doença de Alzheimer. Os avanços da medicina têm permitido que os pacientes tenham uma sobrevida maior e uma qualidade de vida melhor, mesmo na fase grave da doença, sendo utilizados recursos farmacológicos e não farmacológicos, como estimulação cognitiva, física e social. A ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, conhecida como a Dama de Ferro, era portadora do mal de Alzheimer e veio a falecer em 2013 aos 87 anos devido a um AVC. Doença de Parkinson. A doença de Parkinson é uma doença degenerativa do sistema nervoso central, crônica e progressiva. É causada por uma diminuição intensa da produção de dopamina, que é um neurotransmissor, substância química que ajuda na transmissão de mensagens entre as células nervosas. A dopamina ajuda na realização dos movimentos voluntários do corpo de forma automática, ou seja, não precisamos pensar em cada movimento que nossos músculos realizam, graças à presença dessa substância em nosso cérebro. Na falta dela, particularmente numa região encefálica chamada substância negra, o controle motor do indivíduo é perdido, ocasionando sinais e sintomas característicos. Com o envelhecimento, todos os indivíduos saudáveis apresentam morte progressiva das células nervosas que produzem dopamina. Algumas pessoas, entretanto, perdem essas células e, consequentemente, diminuem muito mais seus níveis de dopamina, num ritmo muito acelerado, e assim acabam por manifestar os sintomas da doença. Não se sabe exatamente quais os motivos que levam a essa perda progressiva e exagerada de células nervosas. Muito embora o empenho dos estudiosos deste assunto seja muito grande, admitimos que mais de um fator deve estar envolvido no desencadeamento da doença. Esses fatores podem ser genéticos ou ambientais. Embora já sejam conhecidos alguns genes relacionados com a doença de Parkinson, ela habitualmente não é uma doença hereditária. Apenas ocasionalmente há diversos casos da doença numa mesma família, e em geral trata-se de casos com início precoce, abaixo dos 40 anos de idade. Assim, devemos entender que não há como definir um risco real para os filhos de pacientes também virem a desenvolver a doença. Ou seja, a presença de um doente na família não aumenta o risco da doença em nenhum indivíduo. Os genes que favorecem o desenvolvimento da doença possivelmente devem agir de forma indireta, juntamente com outros fatores. Entre eles, destacam-se fatores ambientais, como contaminação com agentes tóxicos. O quadro clínico basicamente é composto de 4 sinais principais: tremores, acinesia ou bradicinesia, lentidão e diminuição dos movimentos voluntários, rigidez, enrijecimento dos músculos, principalmente no nível das articulações, instabilidade postural,
dificuldade relacionada ao equilíbrio com quedas frequentes. Para o diagnóstico, não é necessário, entretanto, que todos os elementos sejam presentes, bastando 2 dos 3 primeiros itens citados. Esse conjunto de sinais e sintomas neurológicos é chamado de síndrome parkinsoniana ou parkinsonismo. Doenças diferentes e causas muito diversas podem produzir esta síndrome parkinsoniana. Entretanto, a principal causa dessa síndrome é a própria doença de Parkinson, em aproximadamente 70% dos casos. Os demais casos relacionam-se a enfermidades ou condições clínicas nas quais os sintomas são semelhantes. Porém, outras características estão presentes e a história clínica e a evolução vão ajudar um diagnóstico diferencial. Portanto, quando um médico faz menção ao parkinsonismo ou síndrome parkinsoniana, ele não estará necessariamente se referindo à doença de Parkinson. Uma causa importante de parkinsonismo secundário é o uso de certos medicamentos. Por exemplo, algumas das drogas usadas para vertigens, tonturas e doenças psiquiátricas, e alguns remédios para hipertensão. A importância de se identificar esses casos é que os sintomas são potencialmente reversíveis com a interrupção dos medicamentos que os causaram. A doença de Parkinson costuma instalar-se de forma lenta e progressiva, em geral em torno dos 60 anos de idade, embora 10% dos casos ocorram antes dos 40 e até em menores de 21 anos. Ela afeta ambos os sexos e todas as raças. Os sintomas aparecem inicialmente só de um lado do corpo, e o paciente normalmente se queixa que um lado não consegue acompanhar o outro. O tremor é caracteristicamente presente durante o repouso, melhorando quando o paciente move o membro afetado. Não está, entretanto, presente em todos os pacientes com a doença de Parkinson, assim como nem todos os indivíduos que apresentam tremor são portadores de tal enfermidade. O paciente percebe que os movimentos com o membro afetado estão mais difíceis, mais vagarosos, atrapalhando nas tarefas habituais, como escrever, manusear talheres e abotoar roupas. Sente também o lado afetado mais pesado e mais enrijecido. Esses sintomas pioram de intensidade, afetando inicialmente outro membro do mesmo lado e, após alguns anos, atingem o outro lado do corpo. O paciente também pode apresentar sintomas de dificuldade para andar e alterações da fala. A doença de Parkinson é tratável e geralmente seus sinais e sintomas correspondem de forma satisfatória às medicações existentes. Esses medicamentos, entretanto, são sintomáticos, ou seja, eles repõem parcialmente a dopamina que está faltando e, deste modo, melhoram os sintomas da doença. Devem, portanto, ser usados por toda a vida da pessoa que apresenta tal enfermidade, ou até que surjam tratamentos mais eficientes. Ainda não existem drogas disponíveis comercialmente que possam curar ou evitar de forma efetiva a progressão da degeneração de células nervosas que causam a doença. Há diversos tipos de medicamentos antiparkinsonianos disponíveis, que devem ser usados em combinações adequadas para cada paciente e fase de evolução da doença, garantindo assim melhor qualidade de vida e independência ao enfermo. Também existem técnicas cirúrgicas para atenuar alguns dos sintomas da doença de Parkinson, que devem ser indicadas caso a caso, quando os medicamentos falharem em controlar tais sintomas. Tratamento adjuvante com fisioterapia e fonoaudiologia é muito recomendado. O objetivo do tratamento, incluindo medicamentos, fisioterapia, fonoaudiologia, suporte psicológico e nutricional, é reduzir o prejuízo funcional decorrente da doença, permitindo que o paciente tenha uma vida independente, com qualidade por muitos anos. O Papa João Paulo II foi diagnosticado com doença de Parkinson em 2001 e veio a falecer em 2005 devido a uma infecção generalizada não relacionada à doença.